Queridos, eu quero falar nessa manhã brevemente com vocês alguns conselhos que Paulo deu a Timóteo. E o que me deixou maravilhado com esse conselho é que Paulo aqui, ele traz um conselho simultâneo, tanto para quem lidera, para quem realiza algo na obra de Cristo, para quem exerce alguma função eclesiástica, seja um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário, um obreiro, um diácono, um cooperador, para quem exerce alguma função eclesiástica, e também para a igreja como um todo, para o rebanho como um todo. Porque Paulo, irmãos, ele vem falar, o que eu pude enxergar aqui, nas entrelinhas do interesse de Paulo, claro que era fortalecer espiritualmente o seu jovem pastor, Timóteo, mas Paulo aqui, ele traz assim, alguns princípios na sua palavra, alguns princípios de como o cristão manter-se firme na caminhada com Cristo, de como o cristão permaneceu, manter-se fiel na caminhada com Cristo, de como o cristão permanecer com a vida sempre fervorosa na presença de Deus. Você sabe, é sabido de todos nós, que muitas vezes, muitos de nós sofremos altos e baixos na nossa caminhada espiritual, e esse sofrer altos e baixos na caminhada espiritual, isso é reação de alguma ação nossa, isso é consequência de alguma atitude nossa. Então, para que nós não venhamos viver esse altos e baixos espiritual, para que de repente o irmão crente, mas de repente o irmão escorrega, está lá no mundo, depois volta para a igreja, ou de repente some da igreja frio espiritualmente, depois volta de novo, para que esse tipo de coisa não venham estar acontecendo nas nossas vidas, nós vamos ver os conselhos de Paulo, e também a questão dos ministros, estarem sempre fiéis à ministração da palavra que eles entregam para a igreja, porque às vezes o ministro ele tem a preocupação de ser fiel, outras vezes ele não está nem aí, distorce a palavra, adultera a palavra, prostitui a palavra. Então Paulo ele dá aqui instruções seríssimas para Timóteo, que se aplica muito bem a nós nos dias de hoje. E nós vamos ver dois pontos importantes nessas instruções de Paulo. E o primeiro ponto importante que nós podemos ver é em relação ao nosso contato com a palavra de Deus. Porque Paulo, na questão ministerial, ele ordena a Timóteo o seguinte, no verso 14, aliás, no verso 11, manda essas coisas e ensina-as. O Paulo está falando aqui do contato de Timóteo com a palavra de Deus. Timóteo era um ministro, era um pregador, era um homem que tinha a seu encargo a responsabilidade de pastorear uma igreja, de fazer evangelismo e de doutrinar um rebanho. Então, diante dessa autoridade que Timóteo tinha, Paulo diz: Timóteo, você precisa ordenar essas coisas. Ele não fala isso no sentido imperativo, de que Timóteo ia chegar lá como sendo o rei da cocada preta e dar ordem aos irmãos do que eles tinham que fazer. Não, mas Paulo fala isso no sentido doutrinário, no sentido instrutivo. Ou seja, tem alguém com dúvida em relação a algum assunto, então ordena isso. Isso aqui é a ordem bíblica, é o que ele tem que fazer, é o que ele tem que realizar. Então Paulo diz: ordena essas coisas e ensina-as. Então, o primeiro bom papel do cristão é ele estar orientando as pessoas. Toda opinião que ele for dar, toda instrução que ele for dar para alguém, tudo que ele for falar em determinado assunto, uma opinião, deva ser baseado na palavra de Deus. Alguém que vem ao seu encontro, pedir um conselho, pedir uma orientação, deva ser baseado na palavra do Senhor. Porque às vezes, por exemplo, uma mulher traída procura uma irmã da igreja: meu marido me traiu, o que é que eu faço? Mulher, passa um chifre nele, trai ele também, Então quer dizer, um conselho totalmente, irmão, desconectado com a palavra de Deus. Mas se você, mulher de Deus, conhecer a palavra de Deus, você vai saber como instruir, como orientar. Então é o que Paulo está dizendo para Timóteo, nossos filhos, nós dando conselho para os nossos filhos, as esposas dando conselhos para os maridos, o marido dando conselho para a esposa, os filhos até com muita reverência e respeito, dando um conselho para o pai que não conhece a palavra, mas sempre orientando dentro da palavra de Deus. Agora, para que alguém possa orientar outrem dentro da palavra de Deus, primeiro ele precisa o quê?
Para que eu possa orientar alguém baseado na palavra de Deus, primeiro eu preciso aprender. Como é que eu vou orientar alguém em relação a alguma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou ensinar alguém em relação a um determinado assunto, se eu não sei sobre um determinado assunto? E para que eu possa aprender o determinado assunto, para que eu possa ser instruído sobre o determinado assunto bíblico, eu preciso fazer o que Paulo diz no verso 13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verso 15: medita nessas coisas e ocupa-te nela. Então nesses 3 versículos, 11, 13 e no 15, nós vemos Paulo tratando do contato do cristão, do contato de Timóteo com a palavra de Deus. Eu lhe pergunto, irmãos, aí Paulo está dizendo aqui, persiste em ler. Você tem persistido em ler a palavra de Deus? É incrível, irmãos, como nós vivemos num tempo hoje, em que a maioria dos cristãos não pega na Bíblia pelo menos uma vez por semana. A maioria dos crentes não pega na Bíblia pelo menos uma vez por semana, para fazer uma leitura devocional. Então Paulo está dizendo a Timóteo: persiste em ler, Timóteo. Persistir em ler é ler constantemente, é ler periodicamente, é ler de forma regular, todos os dias, se alimentar da palavra de Deus. Persistir, Paulo está dizendo aqui: ocupa-te nelas, que isso vai requerer ocupação da minha parte, que eu dedicar-me a buscar instrução na palavra de Deus, a buscar conhecimento na palavra de Deus, alimento na palavra de Deus, isso vai requerer de mim, e vai ser uma ocupação para mim. Uma ocupação prazerosa, uma ocupação boa, mas é uma ocupação. Logo, se é uma ocupação, eu preciso encaixar esse momento da leitura diária, do alimento bíblico diário, que eu vou ler, que eu vou meditar, que eu vou estudar, eu preciso encaixar dentro do meu cotidiano. Assim como você encaixa o seu trabalho. Você tem um emprego, graças a Deus, você tem um trabalho. Como é? É uma das principais prioridades que você tem. Você encaixa o seu tempo. Aliás, todo o resto do seu tempo fica em questão secundária. A prioridade é o seu trabalho. Ele é encaixado dentro do seu dia. Você tem aquele dever, aquela regularidade de levantar a determinada hora, de pegar determinado ônibus ou de sair de moto e carro e estar no seu trabalho a determinada hora para exercer a sua função a qual você foi contratado. Você tem também a sua ocupação também do almoço, da janta, do café da manhã. Você tem suas ocupações diárias, e para que você realize essas outras ocupações, você precisa se desligar das outras, sim ou não? Você precisa deixar as outras para se dedicar àquela naquele momento. Agora é hora de ir para o colégio? É hora de ir para o colégio. Agora é hora de almoçar? É hora de almoçar. Agora é hora de estudar? É hora de estudar. Agora é hora de trabalhar? É hora de trabalhar. Agora é hora de ler a Bíblia? Agora é hora de ler a Bíblia. Então cada ocupação sendo realizada no seu devido tempo, mas sendo realizada. Quem está entendendo aí? Então é isso que ele está falando. Então Paulo diz: Timóteo, ocupa-te em ler as Escrituras, ocupa-te em meditar no que está sendo dito, no que está sendo pregado, ensinado, na doutrina que Deus tem inspirado os apóstolos para ministrar, porque esse é o Evangelho. Ninguém vai por outro fundamento, ninguém vai por outra mensagem. Esse é o Evangelho, isso é Cristo, esse é o Verbo, é isso que nós estamos ensinando. Então Timóteo precisava disso. Timóteo, ao dedicar-se à instrução bíblica, ele tanto ia crescer no conhecimento, como ele ia ter argumento para refutar a heresia, como ele ia ter argumento para ensinar as pessoas, para exortar as pessoas, como ele ia se fortalecer espiritualmente, irmão. Observe que a causa da frieza espiritual das pessoas que esfriam, sempre o motivo é, para prestar atenção, quando você esfria: ah, pastor, eu gostava tanto, eu era tão fervoroso, agora estou tão frio. Como é que está a sua leitura bíblica? Não estou lendo mais. Partiu daí. Parou de orar, parou de ler Bíblia, a frieza espiritual chega. Inevitavelmente, não tem bom. Não tem bom. Você pode ser o cristão mais fiel, mais piedoso, mais dedicado, mas se você para de orar e de ler Bíblia, a consequência disso, a reação disso é a frieza espiritual. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então esse, irmãos, é a primeira ação, a primeira atitude do cristão, para que ele possa manter-se sempre fervoroso no espírito, fervoroso na obra de Deus, fervoroso na sua vida ministerial, fervoroso, com prazer
Ah, pastor, eu gostava tanto de ir para os cultos, agora eu não tenho mais prazer. Por quê? Porque parou de se fortalecer espiritualmente, ler Bíblia e de orar. Eu gostava tanto de evangelizar, não gosto mais. Por quê? Parou de ler Bíblia e de orar. Aí veio a inanição, a fraqueza espiritual. Eu falava ontem com os irmãos, você alimenta o seu corpo com o quê? Feijão, arroz e derivados. Aliás, e o resto, né? Feijão, arroz e o resto. É um macarrão, é uma carne, é um ovo, é uma mistura, uma coisa. Então você alimenta o seu organismo com isso. Se você para uma semana de comer, se hoje é domingo, se você passar a semana inteira sem comer absolutamente nada, só bebendo água, sem comer nada, quando chegar domingo que vem você vai estar desfalecido. Seu corpo vai estar fraco. E tão fraco que você não aguenta comer um prato de comida de uma vez. Você vai ter que comer aos poucos para poder se recompor. Aí a nossa alma, o nosso espírito precisa de alimento? Precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Ela alimenta nossa alma, ela alimenta o nosso espírito, ela fortalece. Passar uma semana sem ler as Escrituras, 15 dias sem ler as Escrituras, um mês sem ler as Escrituras, irmãos, você vai enfraquecer espiritualmente. Seu corpo está vigoroso, você está trabalhando, está comendo, está se alimentando, mas seu espírito está debilitado, seu espírito está fraco, seu espírito está enfraquecido, sem força, está tão fraco que ele perdeu até a vontade de comer a palavra, está tão fraco que ele perdeu até a vontade de se alimentar daquilo que fortalece ele. Mas aí você tem que colocar isso, e colocando isso, mesmo que seja aos poucos, para que o seu, vamos dizer, organismo espiritual venha se fortalecer novamente, amém? Nem que seja aos poucos. Aí o irmão perguntou, pastor, mas e os analfabetos, o que é que eles fazem? Irmãos, nós temos Bíblia em áudio hoje, existem Bíblias em áudio. Você vai na internet, coloca lá Bíblia em áudio Cid Moreira, está lá a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você pode ler, ou você pode ouvir todos os dias, um capítulo, 2 capítulos, Cid Moreira narrando. Você pode ouvir pregações de pregadores que pregam o verdadeiro evangelho, pregações do Ministério Missão de Fé, pregações do Ministério Aliança do Calvário, pregações de pregadores que você sabe que realmente são pregadores que têm zelo pela verdade, zelo pela palavra, e que realmente vão pregar um bom ensinamento. Então você não sabe ler, você vai se alimentar disso, vai ouvir. E até nós que sabemos ler também, até os irmãos que sabem ler também, é bom ouvir também boas mensagens também, ocupar do seu tempo ali, ouvir boas mensagens de pregadores que você sabe que tem zelo pela verdade, não de aventureiros que chegam por aí querendo chamar atenção, dizendo, distorcendo a palavra, dizendo coisas que pervertem a fé das pessoas, mas realmente buscando ouvir mensagens que tragam ensinamento, edificação para as suas vidas. Isso vai lhe fortalecer espiritualmente, e em contrapartida, como sendo um pregador, um ministro, isso aí vai tornar-se um bom e fiel ministro de Cristo. Então essa é a primeira coisa. É triste, irmãos, ver a situação de como grande parte dos cristãos não leem as Escrituras, não leem a palavra, mesmo que seja de forma devocional, porque você lê as Escrituras de duas maneiras, estudando e de forma devocional. A leitura devocional é aquela que você lê diariamente, alguma passagem bíblica que você lê para refletir, para meditar. Isso é uma leitura devocional. Você está lendo ali uma sequência, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, 2, 3, 4, está lendo, não por ler, mas de uma forma devocional, para alimentar a sua alma. E também você deve também estudar a Bíblia, pegar os métodos de estudo, por exemplo, o método biográfico. Eu vou estudar biografia, sobre o método biográfico, eu vou estudar sobre a vida de Davi. Vou pegar dentro da Bíblia aqui, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo que se fala sobre Davi. Vou ver quem era Davi, de que família ele descendia, onde é que ele morava, como foi que ele foi ungido rei de Israel, o que foi que ele passou depois disso, como foi que ele viveu, os bons exemplos, os maus exemplos que Davi deixou. Enfim, eu vou fazer um estudo biográfico, ou então vou fazer um estudo temático sobre determinada doutrina bíblica. Deixa eu ver aqui, sabe uma coisa, eu quero aprender sobre anjos. Vou mapear na Bíblia tudo que se fala sobre anjo, tá? Quem são os anjos, quem são esses seres, quando eles foram criados, qual a finalidade deles, o que é que eles fazem hoje, eles no céu, eles estão na terra, se estão na terra, o que é que eles fazem, existem anjos bons, existem anjos maus. Então você vai mapear dentro da Bíblia tudo que for relacionado a anjo. Isso é um estudo temático. Ou você pode fazer um estudo
um estudo sintético. Vamos dizer, você pega a primeira carta de Paulo a Timóteo, 6 capítulos, você lê os 6 capítulos inteiro e você sintetiza todo o conteúdo da carta de Paulo a Timóteo. Você diz, olha, a carta de Paulo a Timóteo consiste nisso, instruções pastorais. É Paulo dando instrução a um pastor para que ele possa instruir a igreja sobre determinados pontos, determinados assuntos. E Timóteo e você vai trazer uma visão sintética daquela carta. Então, existe, irmãos, os métodos, as formas de você se alimentar da palavra de Deus, e isso é necessário. Uma professora lá na faculdade, ela fez uma pesquisa lá, de boca mesmo, entre os pastores que estudam lá, e ela descobriu, irmãos, que tem pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Nunca leram. Muita gente ficou pasmado com isso. Poxa vida, o pastor nunca leu a Bíblia inteira, nunca leu as Escrituras como um todo. Assim, pastor, mas a doutrina para nós hoje não é a doutrina neotestamentária? A doutrina apostólica? Obviamente que é, mas o Antigo Testamento, irmãos, ele tem todo um valor espiritual para nós, e também um valor instrutivo. Por quê? Porque embora a doutrina do Antigo Testamento, que é a doutrina da lei, da antiga aliança, que não seja aplicado para nós, mas quando se vai pregar, por exemplo, sobre a Trindade, é impossível você pregar sobre a Trindade, você tem que partir lá do Antigo Testamento. Você vai falar dos atributos de Deus, para conhecer Deus, tem que ir lá no Antigo Testamento. Lá estão Deus se revelando, a sua natureza, a sua pessoa, o seu caráter, a sua personalidade. Lá você vai encontrar. Então, quer dizer, é um conjunto, o Antigo e o Novo Testamento. Então, a gente precisa ler o Antigo Testamento também. Nós temos grandes exemplos de fé. Nós podemos trazer não mensagens doutrinárias, mas mensagens de exemplos, de aplicações pessoais para nossas vidas, extraídas do Antigo Testamento, e mensagens maravilhosas, extraordinárias, e conhecendo a Deus ali, a natureza de Deus, e vendo o zelo de Deus pelo seu povo, e vamos também encontrar parte de doutrina que se aplica para a nova aliança, como eu falei, como a questão dos atributos de Deus, sobre doutrina da fé e tantas outras coisas, sobre anjos, enfim, sobre salvação, sobre eleição, sobre predestinação. A gente vai trazer doutrinas neotestamentárias que vão iniciar o seu fundamento lá na antiga aliança. Então é preciso, irmão, é fundamental. Uma coisa complicada por exemplo, você de repente se deparar com um herege, um falso profeta que vem te afrontar, e você não saber dizer nada, não saber argumentar nada, pelo simples fato de quê? Que você não lê Bíblia. Você de repente termina o culto, ou sei lá, você está com os irmãos em algum lugar, os irmãos ali estão falando sobre Bíblia, sobre determinado assunto da Bíblia, você está lá e você não saber falar nada sobre aquilo, mas pelo simples fato de quê? Você não lê a palavra de Deus, você não lê Bíblia. Tem alguém prezando do conselho, de uma orientação, e você quer ajudar aquela pessoa, e você vai ou dar a orientação errada, ou não consegue orientar aquela pessoa pelo simples fato de quê? Você não conhecer as Escrituras. Você pode conhecer ela, sim, lendo, estudando e ouvindo. Amém? Isso vai trazer fortalecimento espiritual para você e instrução. Eu dava sempre o exemplo de um irmão, amado irmão, diácono, que hoje dorme no Senhor, que congregava conosco, muito amado, muito querido por todos nós. Irmãos, o irmão, ele era analfabeto, ao ponto dele não conhecer absolutamente nada, porque nada, ele não conhecia uma letra do alfabeto, ele não conhecia nada, ele não sabia de nada, não conhecia nada. Mas quando aquele homem abria a boca para falar a palavra de Deus, eu ficava maravilhado. Meu Deus do céu, como é que pode? Esse homem não sabe ler, não sabe escrever, não conhece, e o homem não abre a boca para falar a palavra de Deus. Que coisa linda, que coisa tremenda. Eu conheço irmãos aqui dentro da igreja, né, que estão vivos aqui, congregando com a gente, que eu não vou citar o nome, lógico, né, mas também que não sabe ler, que quando eu estou conversando com esses irmãos, que ele abre a boca para falar sobre a doutrina bíblica, coisa linda, conhece, sabe, eu digo, irmão, você está sabendo mais do que os pastores teólogos de hoje. Você que não sabe ler nem escrever, que é analfabeto ou semi-analfabeto, está sabendo mais do que os pastores teólogos.
Eu acho maravilhoso isso, eu acho lindo isso, irmão. Eu vou um irmão que não sabe ler, não sabe escrever, e por conta disso tem dificuldade até com as palavras, até de se expressar, até de falar, e ele abre a boca para falar da doutrina. Sim, ele fala, meu irmão, com convicção, e fala dentro das escrituras, coisa linda. Ao passo que nós temos aí teólogos, doutores, pessoas instruídas, formadas, que vai abrir a boca para falar da Bíblia, só fala asneira, só fala besteira, só fala heresia, baboseira. Então, e aonde é que está o mistério aí? No conhecer, no ler, no estudar, no meditar, no ouvir com atenção. Foi isso, essa instrução que Deus deu ao seu povo por meio do profeta Oséias, que o povo deveria conhecer o Senhor e buscarem continuar conhecendo o Senhor. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Então Paulo está dando esse conselho para Timóteo, e eu quero que vocês comecem a fazer isso a partir de hoje. Eu quero que todos vocês, irmão, todos vocês, a partir de hoje, tire no seu dia a dia um momento para ler a Bíblia. Amém? Pode ser a Bíblia, como é que chama? Impressa, que é a Bíblia impressa, né? De papel. Pode ser uma Bíblia eletrônica no seu smartphone, pode, é a mesma Bíblia. Pastor, eu gosto de ler a Bíblia no meu smartphone, tem problema? Tem problema nenhum, é a Bíblia, meu irmão. Não importa se ela está escrita num pedaço de pau, numa pedra, num pedaço de pano, num papel, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, aplique isso para a sua vida. Pastor, porque eu saio, eu vou para o trabalho e tal, e o meu celularzinho vai no meu bolso, eu acho muito prático para poder pegar ele e ler. Pois amém, meu irmão, continue, mas o importante é que você desenvolva esse hábito de ler a Bíblia, de ler as Escrituras. Quero que você leia as Escrituras, irmão. É necessário isso, é fundamental isso. Isso é alimento para a tua alma, isso é fortalecimento para você. O que é que o salmista diz? É fortalecimento para os meus ossos, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Por quê? Porque ela ilumina o caminho do homem, ela mostra o caminho como deve seguir. É como um farol brilhando no escuro, aquele farol que fica na praia, né? Fica aquele farol ali apontando para o navio, sabe? O navio vem no escuro, ele não está vendo nada, ele só vê água na frente dele. Quando ele vê aquele farol, ele seguia por ele. Assim é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, faça isso, em nome de Jesus. Desenvolva esse hábito. Vamos dizer que daqui um mês, hoje é a Santa Ceia do mês de abril, na Santa Ceia do mês de maio, eu pergunto aqui, irmão, quem foi que começou a ler a Bíblia todo dia a partir daquele dia? Aí eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, lógico que eu não vou fazer isso, né? Mas você ter no seu coração a resposta, eu comecei, e eu estou me sentindo muito feliz, muito bem, muito fortalecido e muito instruído na palavra do Senhor. E o segundo ponto, já no segundo ponto, para a gente já ir declinando para a conclusão da mensagem, né? Só temos 10 minutos para entrar na Santa Ceia. O segundo ponto que Paulo dá aqui, irmãos, é sobre a questão agora. Primeiro ele falou da questão do contato do homem com a palavra de Deus. Agora ele fala da questão do homem exercer o dom que Deus deu a ele. Ele diz no verso de número 14: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Isso aqui os reformados ficam doidos, né? Nós somos reformados também, né? Mas tem uma linha de reformado, quando fala de profecia fica doido, fica quase possesso. Diz aqui: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com imposição das mãos do presbitério. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você tem um dom. E esse dom ele não é uma coisa que você criou, não. Isso aqui foi dado por profecia, foi o próprio Deus quem revelou isso aqui que ele tinha lhe dado. E o presbitério reconheceu esse dom, impondo as mãos sobre você diante da igreja. Então a igreja reconheceu o seu dom, Deus revelou através de profecia que você tem esse dom. Agora, Timóteo, você não pode ser negligente a ele. Você tem um dom, irmãos. Você tem um talento. Você tem um dom, você tem um talento, mas você precisa entender, para que Deus te deu este dom, meu camarada? Um rapaz desse aqui, um menino desse aqui novo, toca guitarra, toca violão. Para que Deus deu esse dom a ele? Para que ele possa ser usado na obra do Senhor.
Mas de repente ele resolve não vir para o culto, aí a obra vai desfalecer. Está aqui as irmãs que cantam, né? Que louva, que estão aqui para ajudar no trabalho do Senhor. Se Deus der esse dom para elas, e se elas não vêm para cantar, vai servir de quê? Se Deus lhe deu um dom para servir na obra, seja de evangelizar, seja de fazer missão, seja de ensinar, de pregar, de doutrinar, de pastorear, um dom de chegar mais cedo no prédio, né, para poder receber os irmãos ali. Você é uma pessoa simpática, dinâmica, e Deus lhe deu esse talento de ficar ali na portaria recebendo as pessoas. Muito bom dia, muito boa noite, a paz do Senhor. Fica à vontade, meu irmão, procura um local ali, se sente, tá? Fica à vontade, você está muito bem-vindo aqui. Deus lhe deu esse talento, esse dom. Se você não faz, assim de quê? Ou então você tem um talento e você vê a obra precisando do seu talento e você se esconde. Está servindo de quê seu talento, meu irmão? Não está servindo de nada. A obra está padecendo porque você não está exercendo o dom que Deus lhe deu. Então Deus tem nos dado dons, e os nossos dons precisam ser exercidos, ministrados. Deus lhe deu o dom da palavra. Pastor, eu tenho o dom da palavra, mas você não me bota aqui para pregar. Irmão, não tem só aqui para pregar. Aqui deixa comigo e que eu faça a escala. Mas se Deus lhe deu o dom de pregar, meu irmão, tem tanto lugar para você pregar. Tem ou não tem? Tem. No seu trabalho você pode pregar, no ônibus você pode pregar, na rua você pode e deve pregar. Tem tanto lugar para você pregar, tanto lugar para você anunciar a palavra de Deus. Deus lhe deu o dom de evangelizar. Pastor, o meu dom é de evangelizar, eu gosto de evangelizar. Pois evangelize, porque se você não está evangelizando, não está servindo de nada. Olha, irmãos, por exemplo, dons que Deus deu, dons e talentos que Deus deu a homens do passado. Por exemplo, o próprio Lutero, Deus deu o dom daquele homem, talento, o dom dele fazer a reforma, cheio do Espírito Santo, escrever, refutando as heresias da Igreja Católica. O próprio João Calvino, que Deus deu a ele o dom da ministração e da escrita, um homem que escreveu vários livros, comentários de quase todos os livros da Bíblia, livros escritos tremendos, compêndios teológicos de instruções grandiosas para a igreja. Deixou aí. Aí já pensou? Se por exemplo, o João Calvino despreza isso, Deus deu a ele o dom dele fazer essas coisas, deixou aí. Quantas faculdades, irmão, quantos cristãos têm sido edificados com os escritos que esses homens deixaram para nós? O Eusébio de Cesareia, um historiador do segundo século. Eusébio de Cesareia, se não me engano, segundo século, né? Segundo, terceiro século. Eusébio de Cesareia, Deus deu ele o dom de historiador. Eusébio de Cesareia, meu irmão, ele percorreu muitas partes do mundo naquele tempo. Foi em locais da Ásia, onde Paulo tinha fundado algumas igrejas. Foi em locais da Europa, Corinto e outros lugares, fazendo pesquisa para escrever aquele compêndio sobre a história da igreja, a história eclesiástica. Quer dizer, Deus deu o dom àquele homem, o talento àquele homem. É um dos escritos mais importantes que a igreja tem hoje, é os escritos de Eusébio de Cesareia. É o primeiro que sobreviveu, que ficou. Claro que eu estou falando da Bíblia, não estou falando de escritos, de outros escritos posteriores. Mas se aquele homem não escreve aquilo, como é que a gente tem algumas informações sobre algumas coisas que aconteceram na igreja no princípio ali, sobre o desenvolvimento eclesiástico da igreja? Olha, a igreja tem 2000 anos de história. Se nenhum homem tivesse escrito sobre isso, meu irmão, Agostinho tivesse escrito, Atanásio, enfim, se esses homens não tivessem escrito, João Crisóstomo não tivesse escrito sobre isso, como é que nós íamos saber alguma coisa? Então, foram homens que Deus deu dom, que Deus deu talento e botaram para produzir, meu irmão. Mas isso está faltando em muitos de nós. Você tem um dom, e esse dom Deus lhe deu para você usar ele para abençoar a igreja. E você precisa, irmão, não negligencie o dom que há em ti. Por quê, pastor? Se eu negligenciar ou perca a salvação, irmão, tira da tua cabeça essa história de que salvação se perde. Isso foi a pior heresia, que começou com Pelágio e veio de lá para cá. Só fizeram dar uma melhoradinha, mas é uma heresia louca, sem pé e sem cabeça. Tira esse negócio da tua cabeça que eleito perde salvação. Você tem que entender que nem todo
religioso é convertido, nem todo mundo está dentro da igreja é convertido. Você tem que entender isso. Se o cara desviou, foi para o mundo de mantelou e nunca mais voltou, é porque ele nunca foi salvo, ele não perdeu nada, ele nunca teve. Ele já estava ali, só um religioso, já estava condenado, estava só no meio ali por enquanto, um dia. Ah, pastor, então eu perco a salvação se eu não exercer meu dom? Não, você não perde a salvação, você não perde. Agora, a Bíblia diz que Deus cobra, diz que Deus deu talentos para o homem, ele vai lhe cobrar com açoites, pode ter certeza disso. O crente que negligencia, o dom que Deus deu a ele, Deus cobra com açoite. Daqui a pouco o cabo está na peia, chibata está comendo no espinhaço, e o cabo está, ai, aí o que é? Negligenciou com o dom, e Deus está corrigindo ele, porque Deus ama, porque Deus quer ele na obra, Deus levantou ele para ele servir, e ele não está servindo. Aí vem os açoites, o cabo fica bem bonzinho, é igual amansar burro brabo. Quem quiser do interior sabe como é que amansa um burro brabo? Gabriel sabe. Amansar burro brabo dá trabalho, precisa levar umas correadas boas até ele amansar. Então Deus ele vai nos corrige com açoites. Então nós precisamos entender isso. Por causa do seu dom, por meio do seu dom, uma vida pode ser alcançada para Cristo. Um eleito pode ser resgatado das trevas que está lá. Por intermédio do seu dom, uma vida pode ser salva da morte, mesmo que ela não se converta, não seja um eleito de Deus, mas ela pode ser salva da morte, pode ser salva de uma situação, de outra situação. Por meio do seu dom, uma vida pode ser confortada, consolada com a palavra de Deus. Uma pessoa pode ser servida em alguma necessidade que ela está padecendo. Deus nos deu dons, irmãos, esses dons precisam ser exercidos. E Paulo está cobrando isso de Timóteo, que ele não pode ser negligente com o dom que Deus deu a ele. Então vamos deixar de ser negligente com o dom que Deus nos deu, vamos nos dedicar a eles, vamos nos esmerar, nos preparar para sermos instrumentos usados pelo Senhor. Outro ponto, irmão, que eu esqueci, tá? Mas é breve, é que no verso 12, ninguém despreza a tua mocidade. Paulo estava dizendo para Timóteo, ó, ninguém despreza a tua mocidade. Paulo não estava dizendo, não era para a igreja, não despreza a mocidade de Timóteo não, viu? Paulo estava dizendo para Timóteo, por quê? Porque Paulo estava cobrando de Timóteo exemplo, para o ministério dele não ser censurado, para as pessoas não virem desprezar o ministério daquele jovem pastor. E ele disse, Paulo, ninguém despreza a tua mocidade. Então Paulo vai falar de conduta, da conduta do cristão, da prática da palavra de Deus, dos frutos que o cristão produz. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, ninguém deve desprezar a sua mocidade, o seu ministério. Por que Paulo disse isso? Porque tem muita gente, muito ministro, muito crente que anda desordenadamente, e ele acaba pondo o ministério dele em descrédito. Eu, por exemplo, tem muitas pessoas que eu olho, e pela conduta, pelo comportamento, pela vida daquela pessoa, eu mesmo desprezo o ministério daquela pessoa. Eu não acredito no que ela prega, no que ele diz, no que ele fala, não acredito. Por quê? Porque os frutos dizem outra coisa, as obras dizem outra coisa, a vida diz outra coisa. Então, nosso testemunho de vida fala mais alto que a nossa pregação. Então, de repente, se você é um desmantelado, um desonesto, um desordeiro, e de repente a pessoa passa, você está de gravata bem na porta da igreja, recebendo as pessoas. Esse irmão aí, eu conheço ele. Ou então a pessoa vem na igreja e vem ouvir a pregação, e vê você pregando. Não, esse irmão aí, Ou então alguém vai evangelizar o teu vizinho, e você tem um testemunho tão ruim, o cabo vai dizer, pai, não, para mim ser crente igual esse meu vizinho aqui, quero não. Não, quero de jeito nenhum, esse cabo lá é crente, essa mulher lá é crente. Então, isso vai fazendo com que o ministério da pessoa caia em descrédito, que a pessoa seja descreditada. Tem muitos maus exemplos por aí, de pessoas de conduta errada, que quem paga o preço são a igreja como um todo. Crente, por exemplo, eu dei até um exemplo aqui outro dia, semana passada, sexta-feira, de crente que compra e não paga.
de pessoas que deixaram mau exemplo, alugaram casa, deixaram mau exemplo lá para o dono das casas, crente, deixaram mau testemunho péssimo, pessoas totalmente desonestas, desordeiras, malandras, malaca, como diz aí na linguagem do mundo, malaca, o cabo é malaca. Malaca por quê? Porque ele já vem com malandragem, ele já sabe que vai te enganar, ele já está fazendo aquilo ali para te enganar mesmo, depois, né, depois vir com desculpa, não, ele já fez, foi para enganar mesmo, ele já queria lhe enganar mesmo e acabou essa conversa. Então tem, irmão, aí quer dizer, olha o testemunho péssimo. Quem que vai acreditar numa criatura dessa quando ele abrir a boca para falar a palavra de Deus? É igual um irmão lá, o irmão lá no interior, nos bar, bebendo cachaça, falando língua estranha. O irmão lá no pé do balcão, tomando cachaça lá e namorando com a mulher, com outra e falando língua estranha no baile. Quem vai dar crédito num negócio desse, pelo amor de Deus, irmão? Ninguém vai dar crédito num negócio desse. Um péssimo testemunho. Então tome cuidado. Aí Timóteo, ninguém despreza tua mocidade, tome cuidado. Então Paulo, o que é que eu tenho que fazer? Timóteo, seja um exemplo para os irmãos. Olha só, nós temos que ser exemplo para os irmãos, nós temos que ser exemplo para nossas esposas, tem que ser exemplo para os maridos, tem que ser exemplo para os filhos tem que ser exemplo para os pais que não são crentes, temos que ser exemplo para a vizinhança, para a sociedade, para o local onde a gente trabalha, temos que ser exemplo. Paulo está dizendo, seja exemplo dos fiéis. Se nós não conseguimos ser exemplo nem no meio dos fiéis, não vamos ser exemplo em lugar nenhum. Seja exemplo Aí ele diz, seja exemplo dos fiéis, exemplo na palavra, na forma de falar, no jeito de se expressar. Exemplo em que mais? No trato, na forma de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas. Sabe, irmão, até exemplo no trato com as pessoas, eles veem diferença. Pessoas são acostumadas a ser tratadas com grosseria, com ignorância, com desprezo, e você sendo exemplo no trato, tratando ela bem, com dócil, enfim. Então, exemplo no trato, exemplo no amor, na caridade, na prática, no exercício do servir o próximo, do servir os irmãos, o irmão, ser exemplo no amor. E isso aqui eu digo de passagem, meu irmão, que graças a Deus esse exemplo nessa igreja nós temos, e como Paulo disse para os Tessalonicenses, né? Que veja esse exemplo de amor em vocês e que vocês continuem crescendo nele, porque graças a Deus eu tenho visto isso aqui nessa igreja. Embora o Gilmar esses dias estava falando num vídeo aí, que aqui lá tem um ou outro que chega e diz, porque a igreja Missão de Fé não tem amor, e não tem amor por quê? O Gilmar foi explicar, não tem amor porque o cabo tirou a carteira de habilitação, aí quer pedir a moto do Auricelli para estar passeando na moto do Auricelli, sempre que o Auricelli trabalha nela. Ou quer pedir o carro Jacques para poder estar passeando no carro do Jacques, porque para poder melhorar. O Jacques não conhece nem a criatura, vai dar o carro, o camarada, não, mas é da igreja, e daí? Você não sabe nem que é o camarada, vai entregar o carro, a moto para o cara. Não é amor, porque não paga o agiota, que o irmão fica pegando dinheiro emprestado no agiota. Para começar a pegar dinheiro emprestado com o agiota é pecado. É uma coisa que a lei proíbe. A agiotagem é crime. Tanto quem pratica a agiotagem como quem pega dinheiro com a agiota está praticando crime. Crime e é pecado. Se é crime, é pecado, né? Às vezes o pessoal diz para mim, pastor Radel, jogar na Mega Sena é pecado? Eu digo, irmão, eu não vejo pecado nisso aí não, porque não é uma coisa amparada pela lei. Eu acho que o crente não deve jogar, mas se for jogar por acaso, que não se avicie. Eu vou dizer uma coisa, é pecado sem ser? Agora, pastor, andar sem cinto de segurança é pecado? Eu digo, isso aí é. Por quê? Porque a lei proíbe. Está entendendo a diferença? Está entendendo, né? Por quê? Porque nós somos cidadãos terrenos dentro de uma constituição do nosso país, e tem leis que são boas, que são para nos proteger. Quando eu infrinjo ela, estou pecando. Pode não ser um pecado para condenação, para ir para o inferno, essas coisas, né? Eu também não estou dizendo aos irmãos que o irmão tem que jogar na Mega Sena, não. Estou dizendo que tem coisa que não é pecado, que a gente cria a ideia que é pecado. Mas se for rogar e ganhar, dá um cadinho, tá bom? Traga o dízimo. Traga só o dízimo, tá bom, né, irmão? Brincadeira. Então, irmãos, quer dizer, o exemplo. Então, no trato, ser exemplo no amor para com o irmão, para com a igreja. Não com pessoas exploradoras, que você que está ali só para explorar sugar, mas é exemplo no amor com os irmãos, né? Nós está realmente servindo, ajudando uns aos outros. E exemplo no espírito, na fé e na pureza, no espírito manso, dócil. Exemplo na fé, aquela pessoa de fé,
que não deixa se abalar por qualquer coisa, que como é que diz, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. O mundo vira de cabeça para baixo, tudo se acaba, mas eu estou firme na herança que Deus prometeu para mim. As coisas estão dando tudo errado, eu estou angustiado, triste, mas estou firme na herança que Deus tem para mim. Então, exemplo na fé. E exemplo na fé, irmão, motiva as pessoas. Você sabia que um obreiro desanimado, ele acaba desanimando o outro? Acaba. Tem aquele obreiro que é o crente, eu não sei nem dizer, tem umas coisas por aí, né? Crente não sei o que, crente não sei o que. Tem aqueles obreiros que chegam com o obreiro e falam: irmão, estou tão fraco. Irmão, estou tão fraco. Irmão, estou com vontade de vir para a igreja, não está para a igreja. Ele fica falando aqui para o outro obreiro, ele nem percebe que ele está rogando uma semente do outro obreiro. Daqui a pouco o outro obreiro está bem, rapaz, estou fraco. Aí vai falar para outro. Vai falar para o outro. Se está fraco, meu irmão, procura o pastor, um oficial da igreja para falar, pedir oração. Fica murmurando um para outro, murmurando. Você não está pedindo conselho, não está pedindo oração, nem orientação, está só murmurando, reclamando. E até fala que o murmurador nem lugar no reino de Deus tem. Mas o exemplo na fé, ele também contagia as pessoas. Seja uma pessoa que tem fé. Rapaz, você nem fala, mas você vê a atitude daquela pessoa guerreira, valente. E você dentro de você: rapaz, você é guerreiro igual essa pessoa aí. Você é guerreiro igual esse irmão. Ô irmão guerreiro, irmão batalhador. Então, exemplo na fé, isso também influencia as pessoas. E isso, exemplo é a questão do influenciar, né? Dar o bom testemunho e influenciar. E exemplo na fé e exemplo na pureza. Exemplo na pureza, irmãos. Sabe, ser puro, procurar ser puro. Ser puro, né? Não é santarrão, mas ser puro, sabe? Ser puro na forma de falar, na forma de agir, na forma de se expressar, na forma de lidar com as coisas, na forma de resolver situações. Pureza envolve honestidade, integridade, idoneidade, tá? Ser puro, eu disse para as irmãs, até na questão da vestimenta. Até nisso nós temos que ser puro. Ontem eu estava dando exemplo para os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Vamos dizer aqui, uma irmã eleita, crente, eleita, salva. Se ela pintar os beijos de preto, ela vai perder a salvação? Não vai, é claro que não vai. Mas irmão, isso é exemplo de pureza? Me diga, pelo amor de Deus. Não é. A pessoa não vai ser condenada, não vai perder a salvação. Mas a Bíblia não diz que nós temos que dar exemplo? Um exemplo de pureza? Eu não estou dizendo aqui, eu não me lembro de ter visto os irmãos aqui com os beijos pintados de preto, não. Não me lembro, se pintou eu não vi, eu não me lembro, né? Eu estou só dando um exemplo aqui. Então você tem que lembrar disso, um exemplo na pureza, nas vestimentas, na forma que se adorna, que se veste, mostrar mais modéstia, mais simplicidade. Isso é importante. Exemplo na pureza. Nós precisamos disso. Eu estava dizendo ontem, irmão, um homem, um cabra macho, ele botou um calção jeans aqui, bem vestido, uma camisa bem vestida. Pronto, ele está vestido. A mulher não. A mulher é uma coisa assim mais cautelosa. A mulher é uma coisa mais delicada. A mulher tem sensualidade até no cabelo, até no olhar, até em qualquer parte do corpo dela. E a mulher tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, a mulher tem que procurar ser, o cristão como um todo tem que procurar ser puro. Tem que procurar ser puro. Então, para concluir, Paulo termina dizendo para Timóteo que Timóteo deve ter cuidado dele mesmo, né? Porque a gente cuida de todo mundo, esquece de nós. Ter cuidado dele mesmo, cuidado pela doutrina que ele prega, ser sempre zeloso por ela, porque fazendo isso, tanto ele vai ser salvo, como vai salvar as pessoas que dão ouvido à pregação dele, porque só vai dar ouvido à pregação de Timóteo, sendo verdadeiro, aqueles que realmente são salvos. Porque quem não é salvo, irmão, quando ele escuta uma pregação verdadeira, ele não quer ficar ali, ele se sente sufocado, ele não quer ficar ali. Quem não é salvo quer movimento, quer pagode, quer forró, quer campanha, doutrina verdadeira ele não quer não. Ele quer teologia da prosperidade, doutrina verdadeira ele não quer. Então Paulo disse: Timóteo, você fazendo isso aqui direitinho, do jeito que a doutrina apostólica ensina, tanto vai ser salvo você, como vai ser salvo as pessoas que estão ouvindo, porque se revelam que realmente são pessoas da verdade. Então que nós possamos fazer isso, irmão, assim nós vamos ser pessoas mais firmes, mais fervorosas, né? E mais envolvidas na obra do Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus.